Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Contraplano, em parceria com a O2. Eu sou a Cris Eifler. Olá, eu sou o Sidney Santiago Coanza, todo mundo bem-vindo, bora conversar. Eu sou o Du Benezzi. E quem é a Letícia Naveira? Letícia Naveira, diretora de elenco e curiosa sobre humanos. Vamos partir então da pauta sobre humanidade? Pode ser. Quase uma antropologia o que eu faço, né? E não é? Pronto, me conta mais. É quase uma antropologia? É quase uma antropologia, uma pesquisa, é um olhar atento a todos, tudo e todos o tempo inteiro, constante, uma obsessão constante em encontrar aquela pessoa, aquele talento que vai fazer parte daquilo. Então, com certeza tem um estudo muito profundo sobre o ser humano. Não é? Tem um garimpo aí, né? Que o ator, por natureza, é um observador. Sim. E tem que observar os comportamentos, tem que observar as dinâmicas, a comunidade. E aí a gente vive em sociedade. Então, assim, quando a gente está falando da humanidade, está trazendo esse garimpo, quais são os aspectos que você avalia dentro da sua observação? Você tem, assim, tipo, tópicos que você acredita que sejam muito importantes nessa avaliação? Na avaliação do talento, né? Quando eu acho que tem muitas coisas importantes nisso e muitas variáveis também, né? São muitas variáveis. Não é uma só, dependendo do projeto que a gente está fazendo, qual tipo de talento que é necessário que a gente precisa para aquele específico papel. Então isso já muda muita coisa. Então são muitas especificidades também no que eu faço. Então eu acredito que o olhar, a troca, a presença, a escuta, são coisas que sempre me chamam a atenção, assim, sabe? A pessoa que é muito aterrada, adoro gente aterrada, ai, como acho chique. Adoro, nada tira lá do... Ai, O que é aterrada? O que é aterrada? Uma pessoa muito segura, muito tranquila com o lugar que ela ocupa no mundo e com a arte dela e com a artista que ela é. Isso são uma pessoa aterrada e que não se deslumbra e que o ego não bagunça. Ai, eu amo gente assim, principalmente atores assim. Ai, sim, concordo. E quando que começa esse seu trabalho? Explicar pra gente como você iniciou no cinema ou no teatro ou na televisão. Sim. Pensando que direção de elenco, de casting é um processo muito importante de composição, né? De pintar, de construir junto. Muito, muito interessante que eu fiz faculdade de cinema, fiz durante 4 anos aqui na AMB. E fiz 4 anos de faculdade de cinema sem saber o que era produção de elenco, nunca teve uma aula, nunca teve nada, nem uma abordagem sobre esse tema. A gente sabia que tinha os atores, que tinha a direção, que tinha o elenco. Mas quem é o responsável pelo elenco? Bom, nunca se soube. Isso quando? Não tive essa aula. Isso eu já acho um grande absurdo. Espero que as aulas hoje de faculdade tenham. Isso, porque quando? Esse curso. Quando que era? Quando você esteve na universidade, né? Isso. Que é? Quando você esteve na universidade. 19 anos atrás. Então, assim, e tava começando, era um curso ainda que estava sendo aprovado, mas eu acho que, assim, já tinha curso na FAP, já tinha curso em outros lugares, né, de cinema também, e que essa não é uma abordagem que se tinha naquela época sobre casting. Não, sabe, não tinha isso, assim, não falavam sobre, casting. Não era um tema. Tanto é que foi no meu TCC, que eu fiz, assim, várias coisas no meu TCC, eles, sei lá, me botaram pra fazer figurino, depois arte. E aí eles falaram, e agora o elenco? Esse nunca tinha, não existia isso. Entendeu? Aí eles, a Letícia conhece muita gente. Cara, a Letícia conhece muita gente, ela é amiga de todo mundo, ela vai saber alguém. E realmente eu conheci muita gente, conhecia muitos atores do curso e tal. Então eu tinha muitos amigos. E aí sempre foi numa relação assim, a Letícia tem essa coisa de gostar de conversar com os outros e de se interessar pelos outros, que é uma coisa que, né, não é todo mundo que ouve alguém ou se interessa por alguém, né, pelas pessoas no geral. Então foi aí o meu primeiro contato com o casting, né? Foi fazendo o TCC e trabalhando ali. E tempos depois eu fiz um estágio no Sérgio Machado, no Que Aprendemos Juntos. Acho que a gente Sim. trocou ali nessa época, talvez. E aí, mas eu comecei como uma estagiária, a gente fazia lá no Heliópolis, lá no Instituto Bacarelli. Então, eu passava ali minhas manhãs indo pra lá. Então, foi muito legal, até quando eu cheguei lá na Estrada das Lágrimas, né? Quando fui fazer, era presencial, pra fazer entrevista.
Aí o produtor de elenco olhou pra mim e falou assim, eu tava com a camiseta do Iron Maiden, ele falou, só podia ser roqueira. Que isso aqui vai ser rock and roll. Eu preciso que você esteja inteira aqui, ô garota. Aí eu, beleza, vamos. Tô muito animada com isso, assim, foram dias tão especiais que eu conheci gente tão talentosa, tão maravilhosa, aquelas crianças, olha, foi perfeito, assim, e ali eu vi, puxa, eu quero conhecer mais mundos que eu não conheceria se eu não fizesse o elenco, né? Conhecer universos, pessoas que eu nunca trocaria, ou que seria muito mais difícil de eu trocar. Isso que me interessa. E aí, muito que eu caminhei para esse lado, assim. Falei assim, bom, acho que eu quero realmente lidar. Eu passei para psicologia em Mato Grosso do Sul, onde eu cresci, né? Nasci. E é um tipo de psicologia também, né? Porque eu achei que combinou. Casou ali, né? Casou Tem um bem, fit. sabe? Nossa. Mas Então foi assim, esse foi é meu o primeiro seu contato. primeiro Meu primeiro contato. Pós-universidade, primeiro projeto. Sim, o primeiro projeto, que foi esse, que foi maravilhoso. E a partir daí eu não parei. E já fui pra Serra Pelada depois. E fui mesmo pra Serra Pelada. Fui pra lá, fui pro Pará. Fiz essa pesquisa e só me apaixonando cada vez mais pelos seres humanos, pelas pessoas, pelos atores, pela arte. Porque também tinha uma coisa de não atores e atores, né? O Serra, principalmente. Me botou em contato com muita gente interessante, curiosa, e que talvez não tinha tido uma oportunidade, sabe, nem sabia que tinha um talento, porque aquilo nunca chegou, ela nunca teve a possibilidade de pensar em ser um ator. Então isso mexia comigo também em algum lugar, sabe? De trazer deixar que a vida da pessoa nunca mais vai ser a mesma também, assim, sabe? Eu acho isso bonito, assim, dessa profissão. Isso, posso só emendar? Eu acho isso muito importante, porque raramente a gente fala sobre isso, né? Normalmente, até ela ser a direção de casting, aos atores que já estão no mercado, que tem uma história, uma formação, mas tem esse papel fundamental, às vezes, de conhecer alguém, de descobrir e modificar a vida dessa pessoa, né? E, enfim, isso é alvo de muito debate, mas é muito interessante isso também, né? Isso de trazer uma luz ali para uma vida que não encontraria aquela oportunidade. E é justo também, não é? Eu acho. Sim, A arte muito. é justa para todos, ela tem que estar acessível a todas, assim. Então, eu acho que às vezes é um talento que está ali, que estava adormecido, assim como se a gente não tivesse sido provocado ou tivesse visto um teatro uma vez na vida, a gente não faria teatro. Ficarei com aquilo adormecido para sempre. Eu acho que é justo que seja igual para todos, né? Esse acesso à atuação, à arte, ao cinema, né? Eu parto desse ponto de partida, assim, sabe? Mas eu acho que tem uma peculiaridade aí que é o olhar atento também, sabe? Que é esse lugar do observador. Que é quando você dispara, você olha assim e vê, você enxerga na pessoa coisas que ela às vezes não enxergou ainda dentro de si. E aí você provoca. Às vezes a pessoa realmente não tem acesso para provocar isso. Então criar essa ponte é importante, mas para criar essa ponte também tem que ter, acredito eu, uma formação, um pensamento estratégico para que também tenham formadores, essas pessoas que formam essas pontes, que chegam e acessam a outra pessoa, né? E acredito que na nossa educação a gente tem falha no sistema, nesse lugar, que justamente é o lugar onde a gente abriu a conversa, que é o lugar humano. De você olhar e entender a potência da outra pessoa, né? Dentro das humanidades, dentro da humanidade, né? E saber que a gente está trabalhando com isso, e para isso, enfim. É um campo muito sensível que a gente trabalha, né? A gente tá e a gente trabalhando nesse campo sensível, a nossa atenção começa a redobrar para esse campo sensível, então a gente vai ficando mais sensível e mais sensibilizado pelo sensível e vai se mergulhando cada vez mais nisso, assim, sabe? Nessa atenção. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, sabe? É exatamente isso, assim. Acho que você vai ouvindo o outro e tudo pode ser. É muito louco, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um exemplo, assim, como que é uma maluquice, né? Tô fazendo, por exemplo, tô buscando mulheres grávidas agora. De repente, na rua só vem mulher grávida pra mim. Caraca, eu falo, o que tá acontecendo? Aí eu parei pra pensar, será que eu estou percebendo mais as mulheres grávidas? Ou será que elas estavam aqui, eu não via? Eu comecei a pensar, universo, o que é isso? Mas quando eu começo a trabalhar, é louco que tudo começa a meio que se aproximar. De repente, estou fazendo, de repente brota um e-mail de um ator. Cara, era exatamente ele, gente. Quantas vezes aconteceu? Atores mandem e-mail, às vezes pode não responder. Mandem. Mas às vezes acontece exatamente isso. Cara, quem poderia ser? Você tá lá, meu Deus. De repente, plum! Oi, vim aqui falar, mandar meu material, nanana. Você fala, meu Deus. Assim, parece que o universo começa a conspirar estranhamente a favor do projeto. É muito louco, assim, parece que começa a ligar, tem um link, sabe? Você começa a perceber mais, começa tudo, parece que o mundo vira
como se fosse aquela, tipo, esteira, como se ele estivesse cheio com as esteiras e aquilo vão passando por você e basta você pegar na hora certa, captar, puf, na hora certa. Porque a esteira tá lá, tá à disposição da gente como artista o tempo inteiro, tá passando coisas que vão nos alimentar como artista no mundo o tempo inteiro. Basta a gente estar atento para elas. Se a gente estiver atento para elas, ponto. Que é sensibilizar esse olhar. Exato. Né? E saber exatamente, puxa, isso aqui tá passando, pum, isso aqui vai ser importante pro meu personagem. Pum, isso aqui vai ser bom, isso aqui posso fazer um caquinho na minha fala com isso. Posso fazer isso daqui. Cara, tá tudo a nosso dispor. Quando a gente se envolve num projeto, então fica redobrado isso. É impressionante. Eu tenho uma loucura com isso, assim, de como que o universo conspira a favor da arte também. Sabe? E é um estado energético, é um estado de atenção que se coloca, né? É meio sobre a pescaria do imediato, né? Total. Eu falo que eu amo produzir elenco num posto de conveniência. Eu tô ali olhando, já vou pescando ideias, referências. É quase um Pinterest, né? Tipo, mas eu queria... Pensando nessa atmosfera do sensível, da troca com as pessoas acima de tudo, a gente coleciona pessoas ao longo da vida, né? Às vezes, mesmo que não marque com o nome, a gente vai aquele rosto vai marcar a gente esteticamente. Eu acho que a nossa máquina fotográfica visual, ela precisa estar muito aguçada na nossa busca, né? Por elenco, etc. E na vida também, né? Se permitir estar distraído, mas com um olhar talvez produtivo a favor do nosso ofício, né? Eu queria... a partir disso, né, entender o que te brilha mais o olho nessa área, para além dessa troca humana, qual que é a parte, talvez, que você mais goste, enfim. Queria... Eu voltando ali, acho um pouco, quando eu fiz um curso, há muito tempo atrás, com a Eliane Café, ela me falou, eu tinha 15 anos quando eu fiz esse curso, e ela falou que ela estava fazendo um trabalho com moradores de rua, em situação de rua, né, e que, cara, ela tinha aprendido um monte, ela começava a falar daquilo, e ela falou, eu só faço cinema por causa disso. Quando ela falou isso, eu lembro que eu falei, é isso que eu quero fazer. E o elenco me bota exatamente nesse lugar, descobrindo vários universos, várias pessoas, vários tipos de pessoas diferentes, que é muito bom, né? Você conhece vários tipos, várias pessoas. Então isso é uma coisa que me brilha muito os olhos, assim, eu espero, quando eu falei que eu sou uma curiosa de humanos, né, sobre humanos, também é isso, eu acho que esse é o grande lance, sabe? Você nunca... tá satisfeito com o que você viu até hoje de gente. Você acha que vai ter mais gente, que elas vão te surpreender mais, que elas vão fazer ainda mais coisas, que vai ter um ator que vai te surpreender como você nunca viu. Isso é genial, né? Assim, e sempre vai ter um ator que vai te surpreender mesmo em algum momento. E sem ator não tem filme, sem ator não tem teatro, sem ator não tem série, não tem nada. Então, eu tô falando da base principal do que a gente tá fazendo. Então, sabe? Vamos combinar? E sem produção, hein? Porque produção é tudo. Então. É tudo, viu? Sem, né? Produtores. É verdade. Não tem nada sem produção. Mas também não tem nada sem elenco. Então, você tá falando do campo, da estrutura, do alicerce mais forte, da estrutura mais forte ali. É como se você fosse construir uma casa, mas você precisa que ela esteja bem firme, sabe? Então, eu acredito que é aí que eu tô lidando, é nesse campo, sabe? Deixa eu fazer ir para um outro lugar. Quando te perguntam, sei lá, em qualquer órgão público, o que você diz? E qual que é a reação das pessoas? Porque ainda é uma profissão muito distante para boa parte da população brasileira, assim, né? Deve ter muita curiosidade. Eu confesso que eu botei muito tempo cineasta, viu? Pra facilitar. Sabe? Sem botar cineasta, porque eu sou formada em cinema, então sou cineasta e eu gosto da palavra cineasta. Eu acho uma palavra bonita, sabe? Acho que nós somos cineastas, né? Nós todos estamos construindo também esse cinema, né? Então, eu sempre gostei, eu sempre achava poético, eu sou poeta também, então tem que dar um desconto pra mim. Que aí, eu achava poético, cineasta. Olha que bonito. Parece poeta, que eu acho bonito também. Então, é isso, eu gosto disso. E aí, porque é exatamente isso, abrir um leque que é a direção de elenco. Primeiro que a direção de elenco, pra quem não conhece, então fica achando que eu sou diretora ou que eu sou quase uma preparadora, a pessoa não entende exatamente qual é. Quando era produtor de elenco, talvez ainda desse uma diferenciação, mas o diretor de elenco agora botou ainda para as pessoas que não conhecem, ainda mais difícil, na minha opinião, né? Eu acho que é legal. Não sei se vocês concordam, mas eu acho. Que aí agora misturou muito, eles ficam perdidos. Eles falam, direção de elenco, você faz o que exatamente? Será que não é legal a gente brifar isso? O que é que faz um diretor de elenco? Só para quem tá chegando, né? E quer entender o que é um diretor de elenco. Bom, o diretor de elenco, ele vai sugerir, né, os atores que devem participar daquele filme, daquela série e daquele trabalho. Eu sou uma das primeiras pessoas que chega no projeto, basicamente a executiva, o diretor de elenco e o diretor.
Então a gente fica ali muito concebendo a ideia do projeto, né? Entendendo o olhar do diretor para esse elenco, o que ele pensa desses personagens, né? Quais são as ideias dele desses personagens, mas se você vê num campo geral mesmo, assim, o filme, né? Para você entender a abordagem do filme, como ele é, porque aí, nisso você já tem você já consegue captar umas sutilezas, né, desse encontro, você já consegue captar para você já pensar, isso aqui tem a ver com tal ator, hein, essa coisa aqui tem a ver com tal, ou isso que é necessário, por exemplo, a pessoa precisa cantar lindamente uma ópera, pô, aí já fica, eu já vou ter que caçar um outro, entendeu? Então tudo depende, mas assim, basicamente a gente apresenta e sugere atores e talentos pro diretor. Então, nós somos as pessoas que vai mostrar isso num PPT, vai fazer uma apresentação, PPT é uma apresentação, tá, gente? Apresentar, testar esses atores para poder mostrar eles pro diretor, né? Pesquisar, ver, sugerir coisas que eles já fizeram e mostrar pro diretor um filme que ele já tenha feito, que tenha a ver com esse projeto, de repente, porque aí você já corta um bom caminho, né? Mas, basicamente, seria isso, né? A gente sugerir e ajudar nessa seleção do diretor. Uhum. E é tão interessante quando a gente está pensando nisso, tá? Se você está fazendo esse garimpo, esse trabalho de entender e conectar as pontas, né? Facilita para você quando um ator mostra algumas potencialidades dele, já tá ali, ele consegue mostrar para você? Facilita? É bom pro seu trabalho? É bom, né? Sempre é bom. Trabalhos, né, que moldou ele até ali, né? E se é um trabalho... Exatamente, também tem uma coisa, se é parecido com o projeto, então aí aí realmente, vamos apresentar isso daqui, né, que ele fez, que tem uma energia bem parecida com isso daqui, pode não ser a mesma coisa, mas a gente capta essas coisas, né, mas tem uma coisa aqui, né, você te falar do cara autoritário, ele fez um cara autoritário aqui, será que isso daqui, essa nuance é interessante? Aí é até bom, porque se não for essa, qual é? Então, qual é? Aí a gente vai atrás de qual é, mas ela já saiu num ponto ali de que você entende, bom, aqui não é, porque tá faltando um pouco, ele tem que ser um cara um pouco mais no cabresto, um pouco mais, não pode ser tão, ele tem que ter uma diferença entre um autoritário e em casa ele ser um bunda mole, uma coisa desse sentido, esse ator pode ser que não dê, mas aquele lá talvez dê, então aí você vai alinhando, né, e afinando até chegar na escolha ideal para aquele projeto, né, para o diretor, e também a gente faz um trabalho de adequação também dentro disso, né, do que o diretor quer, para a executiva, a gente tem que se adequar também, várias vezes que a gente tem que se adequar também, né, mas sempre a favor do projeto, pelo menos assim que eu acredito. Boa. Você como uma pessoa que tem ali, habita uma representatividade, no caso do meio LGBT+, dentro dessa composição fisiológica do audiovisual, o que você pensa, acho que talvez mais dentro do seu guarda-chuva, né, dentro do que a gente tem de abordagem no cinema LGBT+, em termos de temas que ficam muito recorrentes, e aí pensando que o cinema, né, a ficção, tem o poder de moldar o debate no futuro, a gente também altera a partir dessa sugestão ficcional e do quanto a gente ousa nesse sentido, né? O que você acha que tá faltando nesse momento dentro desse guarda-chuva de provocações, de coisas que moldem o debate? Dentro do meu guarda-chuva, falando, né, da representatividade lésbica, assim, eu queria ver mais representatividade lésbica com final feliz, sabe? É sempre um final triste, é sempre a outra que morre, a outra... Ou então quando tá numa dramaturgia ali, às vezes elas desaparecem da história e ficam lá como tias, como, sei lá, sabe, meio a deriva ali da história, do roteiro. Eu queria ver mais final feliz, assim, sabe, de verdade, assim, tanto para todos eles, né, para todas as letras aí da diversidade, eu queria ver mais finais felizes, assim, acho que a gente fica vendo muito filmes que trazem aquela decepção, ou da família que não aceita, ou eu só quero ver uma pessoa, sabe, dando certo, conquistando. Sabe aquela comédia romântica de Natal, assim, Sim. que a gente vê? Tipo essa, assim, pendurando o negócio na árvore de Natal, sorrindo, família feliz, se abraça. Era isso. Custa, assim, a gente sabe que já que a gente sofre, que já é fudido pra todas essas letras, não é fácil pra ninguém. Por que a gente não pode ter? Ou que não fique batendo sempre no que sabe? Sapatão é sempre dramática, aí tudo, né, aí fica tudo pro drama, pro não sei o que lá, porque a história, sabe, a gente já viu isso, a gente quer uma história com uma mulher trans, um homem trans sendo feliz no final, juntos, por que não, gente, assim, sempre tem que ser uma história tudo bem, tem que ter também, não tô falando que não tem que, mas eu
do meu ponto de vista, eu gostaria de ver mais finais felizes. Ai, ótimo. No geral. Não, perfeito. No geral, pra todos. Sair da narrativa de aceitação ou de outros lugares que... Só uma comédia, água com açúcar, mamão com açúcar, gente, por favor. Sim, é que eu acredito também que, olha como a gente vai entrando nas engrenagens, porque quando a gente fala disso, a gente tá falando de roteiro. E aí a gente fica pensando quem que tá elaborando esses roteiros e pra quem, para quem, como é que se aborda a pauta, né? E é sempre uma... Por isso que eu volto na educação, sabe? Quando trouxe aqui a questão de não tinha direção de elenco na faculdade. Quem que pensa o planejamento pedagógico, sabe? Da faculdade, ó, não conheço todos os planejamentos pedagógicos, então calma. Mas eu me atrevo a colocar essa pauta em questão. De tipo, quem que tá formando estes formadores de opinião? Né? Porque quando você fala, a gente tá alterando... Quando a gente está colocando uma ideia dentro de um veículo de comunicação em massa, nessa escala, a gente tá já colocando uma possibilidade nova de imaginário, que é transformar a vida. Quantas pessoinhas, quantos mundos novos e quantos mundos novos podem ainda acontecer, né? Então, dentro dessa questão, se você pensasse hoje um ator que está chegando no mercado e que quer se construir para navegar nesse mercado, né? Para entrar no mercado. Como você pensaria que seria uma estratégia boa para que ele pensasse a carreira dele? Que ele nem pensando que ele nem tem essa ideia ainda de planejamento de carreira, né? Eu acho que assim, a gente fazer a nossa arte pelo mercado é complicado. A gente faz a nossa arte pela gente, porque a gente quer fazer a nossa arte. Então eu acho que esse... Repete isso. Não é bom? Você acha que David Bowie estava ligando que Ziggy Stardust não ia colar com o mercado? Não, ele só era um artista, gente, fazendo o melhor dele, o potencial dele. Então eu acredito que se o artista fica sempre muito preocupado com o mercado, ele escapa a própria arte. A arte vai indo... ele vai se esvaindo, porque você pode ficar pensando, pô, mas o mercado não gosta mas e eu gosto do quê? Eu sou bom no quê? Eu gosto, eu quero, cara, e assim, o mercado nem sempre tá certo, é que nem a moda. Você acha que a moda fica, agora volta lá, calça skinny, eu sou obrigada a usar calça skinny, gente? Não sou obrigada a usar calça skinny. Eu gosto de estar confortável no meu corpo. É só isso, com o meu estilo, com a minha vibe. Se a calça cargo vai voltar, não vai ser skinny. Não importa. Eu quero ficar bem, me vestir bem do jeito que eu estou, achando que eu quero ficar. Pronto, acabou. Eu não estou ligando exatamente para isso. Eu não estou falando que, claro, é o seu ganha-pão, é o que você vai... mas a princípio é se conectar com o seu artista, com a sua arte. Porque acho que você se conectar com ele, você já vai ter uma boa coisa. Eu quero fazer um texto tal. Isso é se conectar com o seu artista. Aí você está se conectando com ele. Porque o mercado está pensando em quais monólogos. Que monólogo que te chama? Que texto? Que cena de filme que tem uma frase, um negócio que você poderia recriar, gostaria de fazer do seu jeito? Acho que é quando você pega e fala assim, é isso, essa autenticidade é muito legal, é muito bonito. E a gente, que é diretor de elenco, ele tem um olhar muito atento para essa autenticidade, né? Para quem é autêntico ali na sua própria arte. Então, eu acho que o primeiro é isso. Aí, depois disso, vem o seu material. Seu material vem a partir do artista que você é. Qual artista você é? Então, qual material você vai fazer? Porque ele só depende do artista que você é. Porque, assim, se eu falar aqui que a gente precisa do lado do elenco digital atualizado, das fotos, isso daí todo mundo já sabe. Já sabe, né? Os atores, pelo menos, né, gente? Assim, os atores sabem. Mas nem todos, nem todos. Tem atores que ainda também... Mas é uma coisa que deveria ser óbvia. Eu não tô falando nada que não deveria ser óbvio. Agora, o que não é óbvio é qual artista você é. Isso não é óbvio. Isso é inegociável, né? Isso é inegociável, isso não tá correndo junto com o mercado. Até porque o mercado pode não estar vendo esse tipo de artista agora, mas quem disse que daqui a uns anos não vai ver? Que nem a moda que voltou essa porcaria agora da skinny. É isso! É isso. Gente, mas não é exatamente isso, gente. Não tem. É você saber o que fica bem em você, na sua pele, o que te move. O que te move? Porque, assim, as pessoas falam que elas são atores, artistas, porque elas não conseguiriam fazer outra coisa da vida se não fosse isso. Não faria, não dormiria, não acordaria. Então eu quero ver isso, é isso que eu quero ver. Eu quero ver você não conseguindo levantar da cama, então, porque você é ator. Porque se você tá ligando pro mercado... Isso é sangue pra tubarão, né, cara? Não faz sentido pra mim, estar à vontade entendeu? na própria terra. A gente sabe como se preparar pro mercado, tem muitos cursos sobre isso, mas o que me interessa é
o artista. O artista me interessa. Você está falando desse lugar de uma identidade, né? De preservar ou de fazer esforços para se encontrar, né? Hoje, de fato, talvez, enfim, se a gente for pensar no tamanho do Brasil, nós ainda não temos um censo de quantos atores e atrizes se formam anualmente no nosso país. Nós sabemos que esse eixo Rio-São Paulo ainda é muito predominante na tônica do nosso fazer, né? Alguém aí para fazer essa pesquisa e nos passar esses dados? Precisamos, né? Mas as mídias sociais acabam fazendo um pouco esse papel de ser uma janela, né? Uma janela para que a gente possa, e para que os atores e as atrizes possam minimamente se mostrar, dizer a sua poesia, cantar a sua música, fazer a sua personagem. Como é que você também trabalha nessa seara, observando essas pessoas pelas redes? Sim, as redes são muito importantes. E assim, eu dei um curso agora final de semana e falei pra todo mundo, falei, poxa gente, o que custa botar no Instagram ali uma foto tua, 3x4 ali, meio natural, eu tenho que ficar às vezes rolando lá pra baixo pra achar uma foto, por que vocês não botam pin assim, gente, facilita a minha vida, deixa mais fácil pra mim, entendeu, porque às vezes fica um monte de vídeo, um monte de coisa, eu tenho que tirar foto do print, então assim, é impressionante que sim uma janela, sabe, mas tem que fazer um bom uso delas, que às vezes você bota um monte de coisa lá e não bota o principal, que é botar lá seu agenciamento, seu Reels ali, um portfólio no teu link, ou sabe, e uma foto 3x4 simples, num pin ali, do seu último registro, porque se você mudou o cabelo, botou uma barba, um bigode, já tira a outra e bota o pin lá de novo, por favor. É isso, boa. E é simples, cara, mas é uma porta. Lição de milhões. Mas é uma porta, sim. Mas é importante, né? E a gente é camaleão, né, também, né? Imagina ator, né? Eu sou pouco, mas você acha que os atores são mais. Né, pega um papel, já muda o cabelo, ou fica querendo realmente mudar para dar uma nova cara. Então, aproveitem e tirem fotos desses momentos, por favor, atores. E botem lá no Instagram de vocês. É ótimo. Mas é isso, eu acho que é assim, uma porta, claro, de entrada. E aí a gente descobre umas coisas, tipo, o cara toca violão, bicho. Nossa, caraca, o cara toca. Nossa, que surpresa boa. Foi o Instagram que me disse, ou... Sabe, às vezes, nessa coisa de pesquisa mesmo, rápida. Se ele faz isso, tá, puta, isso é uma coisa que eu não imaginava que ele fazia. Fora isso, ele faz umas coisas de stand-up também. Que legal, não sabia. Então a gente vai descobrindo também umas outras coisas, né, que às vezes pode estar lá num currículo passando, mas é diferente você ver, né? De que tá lá um portfólio, você lê, e outra você vê. Então. Mas isso tem total sentido. Por exemplo, eu acabei de descobrir que a Letícia canta, né? E eu não sei que ela canta. Quer dizer, eu não sabia que ela cantava, né? Tipo assim, até eu descobrir essa informação, e essa informação sendo nova, a minha leitura sobre ela também é nova. Que eu olho e falo, caramba, você canta. E eu já conecto. Olha que loucura. Eu já conectei, assim, uma pessoa que eu sei que tem um fit com o trabalho dela. Eu falei, caramba, eu preciso... E aí isso vai acontecendo. Né? É instantâneo, porque as conexões, elas se dão assim. E esse trabalhinho de encaixar, é mais natural, né? Tipo, que você olha e fala, entendi isso aqui que você tem com essa pessoa aqui. Tá bom. E a coisa acontece, né? A gente constrói pontes, né? Olha. E tantas pontes que eu já construí que já deu casal, já deu namoro, já deu amor. Arrasando, amor, várias vezes. E não foi uma só, não, já deu casal. Vários castes, olha que louco. É muito doido, né? A gente, pensou em fulano que com ciclano. Nossa, e às vezes dá um negócio, olha! Eu vi uma coisa da Índia, que é um cara que é um guru, que ele é um leitor de rosto. Já viram isso? Ele lê rostos. Ele é um guru que lê rosto. Eu falei, mas eu tenho uma conexão com o meu trabalho, isso, né? A gente tem uma conexão, isso, né? Quer dizer, você faz uma leitura mesmo, assim, de rosto mesmo, assim, tem bastante isso, assim. Absolutamente. Eu achei muito bom, não é, amigo? A gente faz isso, né? Mas, gente, aqui, eu concordo totalmente com isso, porque os caminhos que a gente faz na vida vão imprimindo coisas também, né? No nosso corpo e nas nossas... Na afeição. Então tem caminhos que são muito parecidos com outras pessoas que passaram pelas mesmas experiências, ou parecidas pelo menos. Então tem uma conexão aí de um rosto parecido com outro rosto. De você ver uma conexão ali, mas acho que combina. Sabe quando você faz assim, que você olha um casal e fala, pô, eles combinam, sabe essa vibe? Você nem só vê uma foto, você fala assim, nossa, mas eles têm uma coisa que combina, né? Sim. É muito bom isso, que você vai exatamente afinando esse olhar. Você vai ficando mais apurado. A Cris tocou num ponto que era justamente a minha pergunta que ia vir agora. Então, pegando esse gancho, nessa inversão de lógica que você falou dos atores
com habilidades complementares que às vezes nessa pescaria do imediato pode ser a pessoa que a gente está precisando. Isso acontece muito porque muitas vezes o elenco nos procura, energeticamente falando, né? Num processo. Justamente esse fato de você não ser só uma profissional burocrática e operacional e ter um repertório de formação como cineasta, de cantar, de ser DJ, de ser escritora, poeta, todas essas habilidades, como elas contribuem no seu sensorial, nos seus arranjos de elenco, nessas composições que você cria, como isso facilita e talvez te coloque num lugar de diferencial na área. Então, é isso, né? Eu sou artista, né? Aí acho que a coisa fica já mais horizontal, né? Somos artistas, assim, né? Eu me coloco numa horizontalidade de cara, porque é isso, né? Eu também tenho a minha arte, eu também tenho as minhas provocações artísticas que quero me dedicar mais esse ano a elas. Enfim, tenho essa lombriguinha dentro de mim, artista, que quer caçar e que quer ver mais e que quer conhecer mais, que eu acho que é um motor que impulsiona ao casting, né? Então, tudo isso, e também essa coisa de você se abrir para esse campo imagético, sensível e que aí ele começa todo mundo a operar um pouco nesse campo, a partir do momento que você se abre, que você tá nele, né? Parece que todo mundo opera nesse campo, é uma percepção bem de poeta aqui minha, né? Que poeta gosta de fazer essas coisas. Mas eu fiz uma provocação, agora uma metáfora nesse curso que eu dei agora, que eu fiquei pensando muito, tipo, em partitura. Eu acho que isso que é um diferencial, por exemplo, de eu ter falado isso para eles, que eu falei o seguinte, que eu acho que as cenas são uma partitura. Então, aquela partitura, então vem um violino, vai vindo ali um cello, aquilo vai se colocando até você chegar num Beethoven, naquela... Você vai fazendo um desenho até você chegar naquele ápice, né? Então, essa construção, se você estudar a música, você sabe que tem um metrônomo que fica dando o tempo, né? O compasso. Então, mesmo se a música dá uma pausa e vai voltar, o tempo está aqui. Então a pausa também no silêncio, né? Como é você preencher um silêncio, né? Porque a música, quando ela faz essa pausa, ela ainda está contando, tá? Então, se você está numa cena e você sai do tom, erra o tempo, mas aí a gente percebe. Então, assim, aí essa metáfora que eu uso, por exemplo, eu acho que se eu sendo uma música, me ajuda a chegar aí, a construir essa metáfora, entendeu? De uma maneira que eu consiga que eles me entendam o que eu tô querendo dizer, porque é uma coisa que é tão difícil, que se eu for ficar usando o retórico, mais retórico, talvez eu não consiga chegar. Eu preciso usar uma coisa que talvez fica mais fácil de entender. Talvez eu pegar uma self-tape que já tá no Beethoven de cara, talvez não me agrade. Eu preciso ter uma coisa que eu vou desenhar até chegar lá, naquele ápice, entendeu? Sim. Aquele ápice já vir de cara, uma pessoa gritando no começo. Você fala, calma, mano, pra onde que vai esse teste? Vamos desenhar ele, vamos fazer bonito, vamos fazer uma coisa que tenha um tempo e é isso, né? Até a pausa tá no tempo e tá naquele instante, então você tem que preencher ela muito bem também, e no tempo. Porque se você faz uma pausa muito longa, afrouxa. Se é muito curta, não dá tempo de decantar, tem que ser no tempo. Então, acho que esse tipo de metáfora, esse tipo de coisa que eu falo, acho que tá muito ligada a essa artista que tem composições, que canta e tal, e acho que tá muito próximo isso, acho que eu consigo usar essas metáforas mais facilmente, e aí acho que isso me ajuda, isso é bom pra mim, sabe? Na hora de falar o que eu faço, ou tentar explicar, eu acho que usar essas metáforas aproxima, né? As pessoas conseguem entender um pouco mais. Tá. Acho que eu tô entendendo o que ela tá falando. Porque também a gente fica meio doido, né? A gente começa a falar umas coisas que as pessoas falam, meu Deus, o que eles estão falando, né? Se a gente começa a bater um papo entre a gente num campo de provocação de atores, as pessoas falam, meu, o que eles estão falando, né? A gente tem uma maluquice mágica no que a gente faz e que ela é a potência do que a gente faz. Então, se eu encontro metáforas, referências, maneiras de deixar ela mais fácil e que não fique uma coisa assim, muito, sabe? Mais fácil é que ela atinja todo mundo, que todo mundo compartilhe dela comigo, né? Não, é que a gente tem esse lugar do campo sutil, né? De tentar entender o que é o campo sutil, o fluxo, o tempo, o ritmo das coisas. A dança também trabalha muito isso. Sim. E abre muito esse tato, né? Pra se entender as pausas, pra se entender... Só que tudo isso, eu consigo verificar. Primeiro, que tem uma prática aí, que é tempo, é pesquisa, é dedicação, é treinamento. Sim, com certeza. Porque para entender esses lugares também, que são tão subjetivos, tem que ter um caminho, né? Caminho de treinamento.
tem uma coisa muito legal que você fez, que você começou a falar e veio pro seu corpo. E é tão interessante isso, né? Que vem no gesto já, assim, chega. Quando você vai, eu vou o metrônomo, e aí a mãozinha já tá aqui. Já tá aqui no tempo, né? E é muito bom isso, como o corpo fala, ele vem antes, assim, o pensamento comunica já. E teve uma outra coisa que você falou, que é quando você se coloca nesse lugar de artista. Existe tanta expectativa nas relações, que eu sempre tento trazer esse lugar do ator desavisado, que é quando você está conhecendo alguém. Hoje a gente estava questionando esse lugar também com o Iberê, sobre o lugar do semideus. Que você olha para uma pessoa que ocupa um espaço que você cria uma expectativa em relação a esse espaço, e você começa a performar de uma forma estranha para chegar nesse contato de relação com essa pessoa. E aí, você esquece que é uma pessoa que tem uma bagagem, que passou por vários processos artísticos, que te analisa também dentro dessa caminhada, né? Junto com você. Então, talvez uma dica para desmistificar esse lugar, para a gente aproximar, assim... Você tá aqui. Eu tenho uma coisa boa, assim, que é, tipo, eu acho que até comentei aquele dia do Walter Hippel, que a gente, assim, fez, eu falei, isso, é uma via de mão dupla, né? Então, assim, eu preciso muito dos atores também, eu preciso muito de vocês, então, assim, vocês precisam de mim, mas eu preciso de vocês. Então, é como se fosse um espelho, né? Eu tô vendo o que você tá me refletindo, eu tô vendo o que você tá me refletindo, se você tá refletindo a sua potência artística, autêntica, centelha maravilhosa de inspiração e tal. Aí eu vou automaticamente é o que eu vou ver em você também. Então, assim, acho que é muito importante para isso ficar claro, né? Precisa ficar claro. Nós estamos andando um do lado do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu sou a detentora desse... Aí eu tenho uma dificuldade com isso, assim. Eu acho que tem que ser sempre horizontal, sabe? Até porque não é que, sabe? Não é diferente. Eu não sou Papai Noel, não tem uma coisa, sabe? Não tem. Eu tô aqui, posso sim ajudar a construir uma ponte, posso sim impulsionar algum momento, mas desde que você também tenha o talento sabe? E também, e claro, tem um bocado de sorte no que a gente faz também, né? No que os atores fazem também, né? Não dá pra negar que tem. Claro. Fiquei agora querendo entrar também nesse lugar um pouco de uma Saara do que não é tão bacana, né? Nesse trabalho que é impopular, né? Não é tão popular. A gente não tem acesso normalmente a uma diretora de casting. Então eu queria que você falasse um pouco dessa comunidade, seus pares, se é possível hoje ter pares, se você tem pares em Rio, São Paulo, Nordeste, como é essa comunidade de diretores de elenco hoje no Brasil e um pouco o que é ruim nessa profissão hoje, assim, o que é difícil na tua ocupação. Eu amo fazer parceria, eu não sou uma pessoa que, assim, eu amo dividir, assim, né, Edu sabe, a gente já fez o Marília, a gente fez, o Edu me ajudou também na pesquisa ali da Marília, a gente fez junto, né, a gente tá sempre ali, eu amo dividir, não tenho nenhuma coisa de ego vibes com isso, eu adoro. Qual era a outra pergunta? Desculpa. Um pouco, hoje, para além de Rio e São Paulo, outros produtores de elenco, diretores de elenco, essa é uma comunidade que está se organizando? Como sim. Que vocês seguem? Nós temos grupos, né? Temos sindicato, então, sim, eu acho que estamos nos aproximando cada vez mais também, né? Nesse tempo, de tempos para cá, viemos nos aproximando mais e é muito importante, né? A gente tá junto, se defendendo, sabe? Porque é isso, né? Ficar no barco ali, a mercê, nesse mundo louco que nós vivemos, assim, não dá, né? Acho que tem que ter quanto mais a gente vai se protegendo, ficando nessa rede de apoio, de segurança, cada vez é o ideal, é o melhor, né? Isso é muito legal, se defender, porque a gente vive num país muito grande. Sim. E o número de assédios, de estupros, de falsos diretores de elenco, de falsos diretores que chegam dando golpe, né? dando golpe, o golpe do book, isso. o golpe do papel, né? Então é muito importante que os atores, os estudantes sigam pessoas certas, Sim, que estão inseridas no mercado, que tenham responsabilidade, porque isso ainda é uma realidade. Total, né? Total, Sidney. Tem muita gente que é oportunista e, enfim, a gente sabe, né, que tem
você ter que pagar para fazer um teste, sabe? Isso não existe, já levantem uma suspeita aí, gente, isso não é normal. Suspeitar é importante, denunciar práticas abusivas. A gente teve uma denúncia recente de adolescentes de 16 anos, chamadas para fazer um teste, e aí era um teste online, e o diretor, entre aspas, estava do lado, estava numa cam, dizendo, não, tá, agora a personagem olha para a parede e ela tira a roupa. Ou seja, isso é uma prática abusiva. Isso não é honesto, isso não é praticável, né? Esse limite da arte aí, viu, gente? Não é, sabe? Não dá. Ainda não se tem esse controle total. Porque antes ficava uma dúvida, né? Será que é isso que é mesmo? A arte é assim, né? Antigamente era. Hoje em dia, esse limite da arte, a gente já sabe qual é. Não é não, entendeu? Então, assim, mas é muito louco, porque isso em algum momento já foi confundido. Sabe? Será que isso faz parte desse meio, dessa galera? E não é. Então, assim, que bom que isso, né, estamos cada vez avançando mais com isso, né? Com RH nos sets, é super importante. Nossa, gente, é super importante, né? Evolução, né? O preparador de intimidade, de cena de intimidade, muito importante, coisa que não tinha. E esse ano a gente vai ter uma mesa, inclusive, para falar disso. Que legal, que trabalho maravilhoso. Sabe? E não tinha, gente, imagina. Aí eu não sabia muito bem, isso mesmo, ficava sem graça de falar alguma coisa. Tinha uma tradição também que o ator tinha que fazer tudo, não podia responder, senão era resistente, né? Quantos abusos não foram realizados, quanta gente não adoeceu em função disso, né? Também. Então é importante, né, que estejamos mais protegidos dentro do que a gente faz todos, né? Não só o casting, mas os atores, todo mundo, e acho que o papel do RH é bem importante no set daí, né? Exatamente para isso, pra gente... né? Ter uma defesa aí. Aí é que tá, né? Desde os 18 anos, aí tu vai pensando o que é o mercado hoje, sabe? O que era o mercado antes e como que... Porque tu vai passando por um caminho de evolução que também vai sendo um aprendizado, né? Né? Pensando assim, tudo que é streaming, gente. E é muito louco que você trabalha com todos eles e você depois entende o seu método, a sua visão, o que é bom para você, o que funciona para você. Então é muito, muito rico quando você tem várias visões e você pega e fala assim, tá, mas a minha visão é assim. E aí é um caminho muito importante quando comecei a assinar que eu pude, abraçar a minha visão. Então, que a visão é individual, ponto de vista individual. Eles têm a visão deles, eu tenho a minha visão. E aí é importante que eu tenha a minha visão, e é exatamente o que eu falei do ator, saiba qual é a sua arte, saiba qual é a sua visão. É esse que é o lance, né? Que aí quando você... ele falou, você é artista, compõe, bom. Então a minha visão já vai ser diferente, né? De algumas outras pessoas, exatamente por isso, né? Por eu ter esse outro viés aí de poesia, de música e tal. Isso vai me contaminar. Não tem como dizer que eu não vou ficar contaminada por tudo isso também. Afeta, né? Vai me afetar também, no meu ponto de vista, na minha visão. Então é muito libertador também quando você pega e assume a sua visão e fala, é assim que é o trabalho, é assim que eu vou fazer, é isso que eu acredito e tal, sabe? Então eu acho que é muito, muito rico, né? E é sempre bom a gente ter bons professores, então é muito, muito bom, boas pessoas que nos ensinaram, é ótimo. Essas dicas também, né, que vão passando, e também porque é tudo muito novo. Sim, né? Total. Eu não tive uma aula, né, sobre isso. A aula foi a vida que deu, né? Foram as pessoas que eu trabalhei que me deram. Né? Abriu caminho, abriu mato, né? Se for pensar daqui 15 anos, certamente a gente já terá formações específicas para diretores nas universidades, né? Então, tem uma geração aí que temos que caminhar para lá, né? Que bom. Eu fico questionando como que a gente pensa nas formações específicas. Eu sempre penso isso. Porque quantos anos se passaram... É um exemplo, tá? Vou jogar aqui. Mas quantos anos se passaram das premiações do Oscar para que a gente tivesse pela primeira vez a categoria a ser pensada e premiada, sabe? Eu fico me questionando quanto tempo leva para que a gente consiga pensar em partes essenciais de um trabalho, sabe? E como formatar essa parte essencial. Porque o cinema continua acontecendo. O audiovisual continua acontecendo. Quem está pensando, né, na estratégia para formação, para que esses profissionais estejam, né, bem embasados e tecnicamente com base, para que esses parâmetros também sejam afinados dentro da indústria. E pensando em indústria,
ok? Por favor, por favor. Não, pensando em indústria, eu fiquei muito curioso, porque talvez em nenhum outro momento da história a gente viveu no campo do que a gente faz, que é teatro, que é arte, mas também é entretenimento, essa apropriação do capital, né? As mídias sociais, as grandes corporações. Queria entender como é isso no seu trabalho, né? Porque em algum momento existem muitos debates. Às vezes alguns atores, para esse projeto, precisam de um nome grande. Hoje, qual que é a realidade que você tem? Ainda há espaço para você conseguir apresentar pessoas, novos rostos? Você consegue dar uma volta no mercado? Tem que ser um pouco inteligente, tem que ter uma inteligência emocional para isso também, viu? Uma sagacidade de como jogar esse jogo, né? Porque eu falo, eu não sou o mercado. Porque às vezes a pessoa fala, e você como o mercado? Peraí, eu não sou o mercado. Eu sou a Letícia Naveira, sou uma pessoa que funciona, trabalha para o mercado, mas eu não sou o mercado. Eu não concordo com tudo ou sei jogar o jogo. Então, é meio mais por aí o viés, assim. Eu acho que tem uma medida, né? Eu acho que tem projetos e projetos, primeiro, né? Sim. Projetos que já chegam com uma grande produtora, que já querem grandes nomes, tudo. Depende. Ou você tá pegando um diretor que tá fazendo um filme muito mais naturalista, com uma outra vibe, que quer descobrir novos talentos. Depende do projeto. Depende muito do projeto. Então, o que eu vejo é isso. Uma adaptação, se você se adequa conforme o projeto, conforme quem são as distribuidoras, quem que tá por trás disso, o que eles demandam, porque eles demandam, né? Eles também têm, né? Quem eles querem, o que eles pensam que eles querem, ou o tipo que eles gostariam que quisessem, enfim. Eles têm lá o deles, e eu posso botar o teu aqui, mas e se eu botar o meu outro aqui? O que você acha? Boa ideia? É equilíbrio, né? Tudo bem, esse aqui, o protagonista vai ser muito conhecido, mas ao redor dele pode não ser, sabe? É meio isso, entendeu? Você vai também tentando, né, quebrar um pouco essas caixas e quebrar um pouco isso. Pode ser um ator que não é eixo Rio-São Paulo, podemos pegar um ator que realmente fala, né, é natural de lá, ou natural desse do espaço. Podemos, assim, sabe? Será? Como quem não Será quer, que rola? Legal, né? Representatividade é bom, sabe assim? Tipo, mas também sabendo jogar o jogo pra você conseguir as coisas também, porque acho que se fica lá muito, primeiro que eu não vou estar lá trabalhando pro mercado, se eu ficar assim, mas eu posso sim ter uma inteligência e uma sagacidade de jogar ali o jogo de uma maneira diferente, de uma maneira original. Dá? Acho que dá. Que nem sempre também, quando a gente olha o conjunto de um elenco, quando ele tá pronto, a gente necessariamente concorda com tudo, né? É um jogo de adaptação à subjetividade daquele diretor, qual é o repertório que ele tem para assimilar a nossa sugestão e aquilo bater com um olhar estético, um entendimento de linguagem, né? Então, acho que apesar de nem sempre a gente concordar com esses elencos, é muito gratificante quando a gente consegue embicar ideias, trazer uma ousadia, trazer alguém que ninguém tinha pensado. Nunca esqueço Moacir Franco, Segunda Chamada, né? Bom. Bem legal. Foi assim, pá! Agora me vem também um outro lugar sobre esse lugar de adaptação, né? Muitas vezes você, como mulher, tá lidando com homens em posições de poder, em que, para além de você negociar com essa subjetividade do diretor, com a função de poder que ele tem, às vezes existe um privilégio presumido que opera nessa lógica de troca, né? Como você, como mulher, tem sentido isso nas trocas recentes que você teve? Eu, nesse sentido, eu tenho sorte, nos diretores que eu trabalhei, todos gentlemen, maravilhosos comigo, não tenho nenhuma situação ruim que eu tenha vivido, mas claro, sim, já, né, estamos falando de muitos homens no poder em várias relações, não só na direção, na executiva, enfim, em várias outras relações. E é claro que em vários momentos você tem que lutar para falar, não deixa falar, você tem que... eu ainda bem falo um pouco alto e já dou uma, já falo alto também, e aí já não sei o quê, entendeu? Eu já sou bem piadista, então já faço uma piada, que aí já não sei o quê, já quebra o clima, já me deixa mais horizontal no papo, porque isso...
também é uma arma, né? O humor é uma arma, então às vezes eu uso muito disso, sabe? De já botar no horizontal ali, porque eu já dou tiro o sarro, já falo alguma coisa, que aí a pessoa também não tá esperando que você vai tirar algum sarro ou falar alguma coisa dela, porque eles, né? Geralmente não acham que você tem essa petulância, mas eu tenho. Então eu gosto disso, porque isso é uma defesa das mulheres, entendeu? Não, eu tô falando de mim como mulher, né? A minha defesa, né? Digamos que é essa. Então eu uso do humor, eu uso dessa coisa de, claro, se impor, falar um pouco mais alto, sim, dar minha ideia, bater o pé na minha ideia. Eu faço isso. E eu acho que, nesse sentido, é isso, né? A gente tem uma demanda a mais da mulher sempre. A gente tem que meio que se provar sempre, né? Provar que você tem a razão, provar que não sei o quê, provar isso, provar aquilo. Mas eu me sinto, assim, agora, nesse meu momento, assim, de carreira, de vida, eu sinto que eu tô muito mais... Eu não gosto de empoderada, eu gosto de poderosa, sabe? Mais poderosa. Muito bom. Porque empoderada alguém te deu, né? A poderosa já é. Então, tô me sentindo mais poderosa até, sabe? Pra essas dinâmicas também aí que a gente tem com o patriarcado. Esse jogo de cintura aí que a gente tem. Muito bom. Gente, eu tenho que encaminhar a gente pro final. É assim, a gente quer... Eu tinha muito mais coisa aqui pra trazer, queria. Mas talvez vamos finalizar com uma dica. Então eu diria assim, Letícia, se você fosse dar uma dica agora de todo esse papo que a gente teve, de tudo que você pensa para um ator que tá chegando, que quer entender o trabalho no audiovisual, qual seria essa dica, assim? Eu diria eu acho que estudo, né? Estudar é bom. E o ator ser um atuante, ou seja, tá atuando em diversas áreas, diversas formas. Ele tá produzindo um próprio texto, ele tá pensando numa cena que ele vai gravar, ele tá pensando no retrato que ele vai tirar para um novo portfólio dele. É um ator atuante. Então, se o ator for um atuante, movimento gera movimento. Então, esteja em movimento, porque aí tudo acontece. Nossa. Arrasa. Uau! Nice, que especial. Obrigada, gente. Obrigada, Letícia. Obrigada pelo convite, amor. Nossa, foi muito gostoso. Muito, né? Foi muito especial. Passei, entreguei. Imagina, entregou muito bem. Nossa, foi amiga. Que delícia te ouvir. Gente, seguinte, não esqueçam que o Contraplano... A gente ainda está aqui. Ainda estamos aqui. O Contraplano acontece nos dias 14 e 15 no MIS e no dia 16 na FAP. É gratuito. Então, atores, venham, participem, escutem, façam suas perguntas, encaminhem pra gente, porque é assim, na troca, que a gente vai construindo novos caminhos e possibilidades. Mais uma vez, muito obrigada, Letícia. Agora sim. Especial. Né? Eu tinha muito mais coisa aqui pra trazer, queria. Mas talvez vamos finalizar com uma dica. Então eu diria assim, Letícia, se você fosse dar uma dica agora de todo esse papo que a gente teve, de tudo que você pensa para um ator que tá chegando, que quer entender o trabalho no audiovisual, qual seria essa dica, assim? Eu diria eu acho que estudo, né? Estudar é bom. E o ator ser um atuante, ou seja, tá atuando em diversas áreas, diversas formas. Ele tá produzindo um próprio texto, ele tá pensando numa cena que ele vai gravar, ele tá pensando no retrato que ele vai tirar para um novo portfólio dele. É um ator atuante. Então, se o ator for um atuante, movimento gera movimento. Então, esteja em movimento, porque aí tudo acontece. Nossa, arrasa. Uau! Nice, que especial. Obrigada, gente. Obrigada, Letícia. Obrigada pelo convite, amor. Nossa, foi muito gostoso. Muito, né? Foi muito especial. Passei, entreguei. Imagina, entregou muito bem. Nossa, foi amiga. Que delícia te ouvir. Gente, seguinte, não esqueçam que o Contraplano... A gente ainda está aqui. Ainda estamos aqui. O Contraplano acontece nos dias 14 e 15 no MIS e no dia 16 na FAP. É gratuito. Então, atores, venham,
participem, escutem, façam suas perguntas, encaminhem pra gente, porque é assim, na troca, que a gente vai construindo novos caminhos e possibilidades. Mais uma vez, muito obrigada, Letícia. Que lindo. Agora Muito sim. especial. Né?